Olá, você está na TV Otimista. Eu sou Erivaldo Carvalho. Este é o programa Política. Hoje vamos bater um papo com o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, deputado Sérgio Aguiar, do PDT. Como está a discussão para o orçamento estadual de 2024? Os governos Lula, Eumano e Sarto na avaliação do entrevistado. Vamos destacar as principais bandeiras e projetos do convidado. Ainda, eleições 2024, os planos de Sérgio Aguiar e do PDT para o pleito municipal do ano que vem. Estas e outras questões a partir de agora no programa Política. Sérgio Aguiar é advogado, economista e administrador. O convidado é mestre em gestão pública. Sérgio Aguiar é de família política tradicional de Camusim, município na zona norte do estado. O convidado foi vereador na cidade, presidente da Câmara Municipal e prefeito por 2 mandatos. O entrevistado está no 5º mandato de deputado estadual. No Parlamento Cearense, Sérgio Aguiar preside a comissão que debate o orçamento público do Ceará. E é com o deputado estadual Sérgio Aguiar que converso no programa de hoje. Deputado, muito bem-vindo à TV Otimista, ao programa Política. É uma satisfação tê-lo aqui. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, agradeço mais uma vez, Erivaldo, o seu convite. E aqui a TV Otimista sempre podendo trazer os nomes que fazem parte, como o tema do programa diz, e o nome dele, política, para que a gente possa mostrar para a sociedade que é na política que as coisas se resolvem também. Muito embora a grande parte da sociedade acredite que a política pode ser um dos males que existe na democracia brasileira, mas é na política, e aí eu não falo de política partidária, falo sim da política na essência do ser humano ser um animal político, e estar sempre na política procurando encontrar tanto a solução para os problemas, como também fazer com que os desafios possam trazer a prosperidade que todos nós almejamos para a sociedade de uma forma geral. Eu queria começar, portanto, deputado, dando esse depoimento de público em relação ao senhor, que tem aí, se somar tudo, uns 30 anos de vida pública e ainda fala com essa força, com essa ênfase da política enquanto mediadora dos conflitos e dos interesses da coletividade, que é uma invenção histórica, né? Uma das grandes invenções do homem sapiens é justamente o exercício da política, e vindo esse depoimento do senhor, alguém com tanta experiência, mas que ainda com tanta vibração quando fala sobre isso, é importante inclusive para a geração que está chegando aí, né? Sem dúvida nenhuma. É importante a gente demonstrar que a política é o lugar de servir. Então é ali em que as pessoas devem se identificar. Eu, por exemplo, venho vocacionado para isso, porque nasci sabendo que meu avô era um atuante político lá na nossa cidade, depois aqui a nível de Assembleia Legislativa. Meu pai, por 20 anos, esteve na Assembleia Legislativa. Eu já estou há 17 anos lá, mas como você disse, já são 30 anos de vida pública, e eu costumo sempre dizer uma coisa: se a gente não prestasse, o povo, que é o legítimo dono de toda a razão e soberano no voto, já teria nos mandado para casa. E é dessa forma que a gente tem que incentivar a juventude, para que venha lá, como agora nós temos deputados estaduais na Assembleia, de pouca idade, mas já com alguma maturidade política para poder exercer seus mandatos, no caso do deputado Carmelo Neto, que foi o deputado mais votado na última eleição, de outros deputados também que chegaram agora com experiências que passaram, seja por prefeitura, seja por Câmara de Vereadores, na capital ou no interior, e fazem com que a gente possa ali ter a pluralidade de pensamentos, muitas vezes divergentes, mas na maioria das vezes convergentes, no bem-estar, de se gerar o bem-estar da população, como eu disse, na maneira de servir. E eu acredito que a partir disso daí são as pessoas procurando ter cada vez mais a fórmula de ter esse contato direto com a sociedade de uma forma geral, e esse contato hoje não é mais pessoal, ele é através das redes sociais, mas é a identificação ali de tudo aquilo que você faz para que você possa receber sugestões, receber críticas e procurar fazer com que daquilo dali você paute a sua atuação no parlamento e na política. Exatamente. Deputado, o senhor falou aí de deputados experientes,
né? Temos lá deputados com 5 mandatos, com 6º. O Fernando Hugo me parece ser o decano, né? O deputado. Isso, Fernando Hugo hoje é o decano, ele já tem o 8º mandato como deputado estadual. Muito bem. E o senhor falou também de novos talentos, no caso do Carmelo Neto, né? Mas o senhor tem na biografia a gestão, 8 anos, dois mandatos como prefeito de Camusim. Eu pergunto, ser prefeito municipal é um critério que ajuda a ser deputado? Porque o deputado ele trabalha muito em função das gestões locais, das prefeituras, né? Como é que essa relação na cabeça do senhor? É evidente que, ao você ter uma atuação política em um município de grande relevância numa região, você se projeta para poder representar essa região. Como eu falei há pouco, desde 1947, com Murilo Aguiar, meu avô, nós temos essa cadeira na Assembleia Legislativa. São já 76 anos, inclusive em breve, até o final do ano, ou início do próximo, deverá ser lançado um livro sobre a cadeira do Camusim, da Zona Norte do Estado, que nós ocupamos na Assembleia Legislativa, e isso faz com que haja um espectro de atuação regional. Camusim tem ali municípios que os rodeiam, que fazem com que a gente, ao administrar bem, polo ali isso é o município polo da região, localizado estrategicamente. Eu costumo dizer que Camusim, e lá tem inclusive um blog, um portal, que chama de Camusim Inesquecível. Nós estamos numa região, e aí já voltando lá para a minha base, para o Camusim, em que nós estamos a 1 hora do Delta do Parnaíba, a 1 hora de Jericoacoara, dentro da Rota das Emoções, mas estamos também a 1 hora do Centro Comercial, Cultural e Acadêmico da região, que é Sobral, e a 1 hora da aprazível Serra da Ibiapaba. Então, um município que está bem localizado, equidistante desses 4 grandes potenciais aí, econômicos e culturais da região, e faz com que a gente possa se projetar, sim, para ter uma atuação. Costumo dizer que o abecedário, logo o início do alfabeto, você tem que ir pela Câmara de Vereadores. E ali é que você vai saber o que é verdadeiramente que o cidadão e a cidadã, que ele procura, que ele encontra, que vai à missa, que vai ao mercado, que vai ao comércio, que vai à pracinha, pode encontrar ali o vereador, porque o vereador é um membro da comunidade de uma forma geral. Tem que aprender a ouvir, né? Que vai fazer ali as reivindicações e procurar auscultar aquilo que a população tem. Já um pouquinho mais adiante, quando você passa a ser prefeito, você já tem a caneta. Você já é aquele que executa efetivamente as políticas públicas. E eu costumo muito dizer, minha esposa foi prefeita até 2 anos atrás, e eu dizia que nós tínhamos responsabilidades diferentes, porque eu no parlamento posso fazer uma lei que atinja aos 9 milhões de cearenses, enquanto ela, como prefeita, poderia determinar a continuidade da vida de uma pessoa ou não, pela falta de um UTI, pela falta de uma ambulância ou algo dessa natureza que pudesse determinar. Então, não é uma linha tênue, não, entre o legislativo e o executivo. O legislativo ele tem uma participação muito efetiva porque ele tem essa forma de ouvir a sociedade. E o executivo ele tem que ser aquele que efetivamente faz com que as coisas possam andar, possam ter o fim em si mesma de ter a determinação daquilo que é melhor pela sociedade. Muito bem. Aí, cortando aqui para 2023, a gente está falando na expectativa de 70 anos, né? Dessa presença da família Aguiar. 76 anos. 76 anos na Assembleia Legislativa. Isso tem um peso, uma cobrança, que ali se vê na família, na imprensa, porque a política é dominada por algumas famílias. Como que o senhor recebe esse tipo de comentário? Eu recebo pela tradição que existe em todas as profissões. Geralmente o filho do médico, ele tende a ser médico. Isso. O filho do jornalista tende a ser jornalista. O filho do advogado, até mesmo o filho do policial militar, tende a ser policial militar. Por quê? Porque é aquilo que ele vê dentro de casa. É aquelas ações que ele vê ali que vai tomando gosto, vai formando o seu caráter, e a família, antes da escola, a família é onde você forma verdadeiramente o caráter do cidadão. E ele vai tendo aquilo dali. E eu, que tenho, como sou economista, sou administrador e tenho a advocacia como profissão, mas me dedico exclusivamente, durante os meus mandatos, a exercer o papel
na plenitude de político, e aí não posso dizer político profissional, mas de dedicar-me sim às ações enquanto parlamentar, como venho fazendo nos últimos 17 anos. Exato. E a gente é testemunha disso. Durante, nos dias em que há sessão na Assembleia, o senhor deve ser um dos primeiros a chegar e um dos últimos a sair, né? Como servidor público também, a gente tem essa determinação de que as missões devem começar na hora certa e não ter hora para terminar e tudo. Hoje mesmo, serei o orador do 6º tempo na Assembleia Legislativa, na sessão desta terça-feira. Isso é uma demonstração de que a gente tem que fazer tudo realmente com prazer e tudo, mas especialmente com dedicação para que possa lograr êxito. Muito bem, depois desse preâmbulo, a gente chegou aqui ao 5º mandato do senhor, estamos no primeiro ano do 5º mandato. Como está, deputado, essa energia que precisa ser renovada, que precisa ser, às vezes, alimentada por novas demandas? Como o senhor está vendo a Assembleia agora, na perspectiva do seu mandato? Bom, a Assembleia tem tido, como eu disse, a chegada de jovens talentos, assim como também a experiência de outros amigos. Inclusive agora, por exemplo, assumiu temporariamente o mandato o ex-presidente da Assembleia, deputado Moés Loyola, que é um gentleman que certamente vai fazer ali um grande papel. É um ícone da Assembleia, isso, né? sem dúvida nenhuma. Uma pessoa, ex-prefeito, né? Ex-prefeito também. E aí vai fazer com que haja aquela mistura da forma das pessoas poderem pensar que tudo do dia para a noite se consegue fazer assim como os outros, que já são mais cadenciados, que sabem que as coisas vão acontecendo conforme existe. 6 primeiros meses do ano nós tivemos aí várias matérias que foram colocadas pelo Poder Executivo, lembrando que tivemos uma eleição definida em primeiro turno no último mês de outubro, mas que na Assembleia a governabilidade que é dada pelos partidos que fazem a base de apoio do governador Camilo, fazem com que ele tenha a tranquilidade de apresentar projetos, sejam discutidos, sejam debatidos e a gente possa fazer os aperfeiçoamentos e tudo para que isso possa existir. A Assembleia, com o presidente Evandro Leitão, ela tem tido um dinamismo todo diferenciado, não apenas na parte legislativa, mas na parte social também. A Assembleia tem feito um bom papel com relação a tudo isso, seja com as atividades da Unipaz, do Conselho de Altos Estudos, ou das nossas atividades que são ligadas diretamente à mesa diretora, como as ações para com a sociedade, e isso daí faz com que a gente consiga cada vez mais trazer um entusiasmo maior. Eu, por exemplo, agora no 2º semestre, iniciado há pouco tempo atrás, nós vamos fazer, então logo chegue a peça orçamentária para o ano de 2024, que ela deverá tramitar conjuntamente com o Plano Plurianual de Investimentos 2024-2027, deveremos fazer alguns seminários regionais para poder tirar a Assembleia de dentro do Palácio Adalto Bezerra e levá-la até a sociedade para a gente poder colher em alguns municípios do estado do Ceará o pensamento também que vem do interior, para que isso daí possa culminar com a grande Assembleia aqui em Fortaleza e a gente tenha a discussão ampliada desse orçamento 2024 e PPA 2024-27. Deputado, vamos detalhar um pouco mais, porque é muito importante essa pauta legislativa. Eu diria que é uma das matérias mais relevantes, né, do 2º semestre, que culmina justamente com a votação final em plenário da peça, da lei, na verdade, né, que vai ser levada ao Executivo para, a partir daí, receitas e despesas colocarem ali a engrenagem do Estado para funcionar. Por isso que isso é muito relevante. Esse cronograma é formato audiência pública, debate? Existem os municípios já pré-definidos? Detalhe mais, a Constituição determina que até o final do mês de setembro chegue à Assembleia Legislativa a matéria. Sim. E aí nós vamos ter os últimos 75 dias do ano para podermos discutir e deliberarmos. A condução do processo será feita por nós, presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, juntamente com o relator designado, que já o fiz na pessoa do deputado Bruno Pedrosa, será o relator do orçamento. Estou agora em estudos para designar também o relator do PPA, para que a gente possa, principalmente no período que vai de 10 a 30 de novembro, irmos ao interior do Estado para poder conversar, assim como também com segmentos aqui da própria capital, no interesse de ouvir, captar aquilo que sejam emendas, que a gente possa aperfeiçoar, que a gente possa trazer novidades, lembrando que esse é o primeiro orçamento que o próprio governador estará remetendo à Assembleia para que ele próprio possa executá-lo.
visto que o orçamento de 2023, que está sendo executado pelo governador Elmano, ele foi ainda enviado à Assembleia pela então governadora Isolda Sela no segundo semestre do ano pretérito, ou seja, de 2022. Então, com isso daí, nós temos essa expectativa de que possamos discutir e amadurecer cada vez mais a peça nos meses de novembro e que, por volta do dia 15 de dezembro, fique à disposição para que a comissão possa deliberar e passar a plenário e a mesa diretora determinar a sua pauta. Agora, esse calendário de municípios que receberão a comissão de orçamento são os municípios polo, regiões administrativas. Como que isso é desenhado no mapa do Estado? Nós vamos ouvir os membros da comissão para que cada um possa apresentar também sugestões e tudo. E tão logo a matéria chegue, que, como eu disse, deve ser até o final do mês de setembro, a gente no mês de outubro tem esse cronograma definido, também com a escolha das cidades, para que a gente possa levar até o interior. O governo do Estado, através do Poder Executivo, já fez esse momento agora através do PPA. Sim. Houveram discussões regionais, mas embora havendo boa participação dos municípios, ainda houveram outros municípios que não participaram efetivamente. E queremos fazer com que, nesse período agora, o Legislativo, como eu disse, Casa do Povo, ressonância da sociedade, a gente possa levar esses demais municípios e conseguir trazer também colaborações para que a gente possa aperfeiçoar as duas peças, orçamento e PPA. E é interessante notar, só para a gente concluir, que enquanto o PPA é um plano, como o nome diz, que vai além do exercício de 2024, que é o caso do orçamento, né? Ele também prevê linhas gerais para onde o Ceará caminha em termos orçamentários. Né? É uma orientação, na verdade. E tem que estar previsto no PPA toda e qualquer ação que o governo do Estado vai fazer. Por exemplo, se o governo do Estado quiser dizer assim, não, eu vou agora fazer um programa parecido com o Minha Casa Minha Vida, do governo federal, eu queria acabar com as casas de taipa. Se aquilo não estiver previsto no PPA, tem que se fazer uma nova lei para que a gente possa emendar o PPA para que isso possa ocorrer. Então, o PPA é o grande eixo que vai nortear pelos próximos 4 anos como deve se portar os orçamentos para esses 4 anos vindouros. Para o iniciado equivale à LDO, do governo federal, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Né? Que já foi votada no início do ano, agora no primeiro semestre, que dá o rumo para que o orçamento de 2024 esteja também em consonância com a LDO, que, por sua vez, tem que estar com as previsões que estavam realizadas e feitas no PPA 2019 e 2023. Perfeito, deputado. Vamos fazer um rapidíssimo intervalo, tá bom? Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo com o deputado estadual Sérgio Aguiar, do PDT, aqui conosco no programa Política, na TV Otimista. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o segundo bloco do programa Política de hoje. Você está na TV Otimista, eu sou Erivaldo Carvalho, aqui ao meu lado o deputado estadual Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar está no 5º mandato, é do PDT e é presidente na Assembleia Legislativa da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. A gente no primeiro bloco falou de orçamento, vamos seguir aqui um pouco nessa vibe, porque o Brasil é um país desafiador do ponto de vista orçamentário. Aqui no Nordeste, no Ceará, isso entra numa escala ainda mais complicada por sermos um estado pobre, né? E no meio desse tiroteio, os representantes do povo, né, os deputados, os senadores, que são demandados pela população, por prefeitos, que tentam dar uma resposta. E eu queria saber como é assim, o dia a dia numa situação dessa. O prefeito, como temos agora, né, em Brasília, uma pressão muito forte de prefeitos, né, as prefeituras sem dinheiro. Como é que o senhor está vendo essa dinâmica, essa relação entre o próprio parlamento, o governo e as prefeituras, deputado? Temos que admitir que hoje o Congresso Nacional é muito forte. Hoje, sem dúvida nenhuma, o Congresso Nacional, ao longo dos últimos 5, 6, 8 anos, teve a oportunidade de se
colocar efetivamente como protagonista. Embora tenha sido uma situação meio difícil, porque em alguns momentos o Judiciário legislou, o Congresso Legislativo executou. Exato. E o Poder Executivo ficou ali, de certa forma eu espero que agora voltem-se às suas reais características, ou como deve ser previsto na Constituição, para que a democracia possa, o Estado Democrático de Direito tenha a sua atuação muito perfeita. Mas o Congresso Nacional tem feito isso, está aí a grande discussão sobre o arcabouço fiscal e também sobre a reforma tributária. São grandes desafios que já tiveram aí um alto custo, um preço alto, mas que, graças a Deus, esse preço se reverte em transferência de recursos para os municípios e estados, fortalecendo, portanto, aquele que é o local onde as pessoas vivem, e eu sou muito daquele termo mais Brasil e menos Brasília. Efetivamente, Brasília é o centro dos dirigentes da política nacional, mas aonde tem o problema da creche, onde tem o problema da unidade básica de saúde, onde tem o problema da falta de moradia, da falta de saneamento básico, da falta de água e tudo, é efetivamente na cidade, é onde a pessoa vive, onde a pessoa mora. E é ali onde você pisa o pé no chão e sabe que sabe onde reclamar, onde criticar, e a grande maioria das vezes são mais críticas e desabafos do que elogios e reconhecimentos, mas eu tenho, inclusive agora, dia 30 está sendo proposto aí uma espécie de uma greve branca de paralisação das prefeituras municipais, e eu já lanço aqui o desafio. Eu acredito que esse ano o presidente Lula, notadamente para os municípios do Norte e Nordeste, e é onde impacta muito mais o FPM, Fundo de Participação dos Municípios, não querendo com isso aí falar sobre separatismo em detrimento de Sul e Sudeste, serem melhor desenvolvidos do que Norte, Nordeste e Centro-Oeste, mas que deveria dar 1% de FPM a mais para que os municípios pudessem ter essa expectativa de aquilo que perderam ao longo desses últimos meses, pudessem recompor as suas ações. Existe muito município que vai voltar àquela cantilena de salário de funcionalismo atrasado. Paciência. Coisa do passado. Hoje não dá mais para poder se pensar nisso. E não é por inoperância, ineficiência ou malversação de dinheiro público. É efetivamente porque o dinheiro parou. Se a economia parou, porque a taxa de juros estava muito elevada e fez com que não houvesse um consumo que deveria ocorrer por parte da população, nem muito menos houvesse investimento para se gerar novas oportunidades, isso causa um preço também, porque deixa de gerar divisas para o recolhimento das receitas. Mas o que se vê falar é de que as receitas, principalmente do governo federal, estão batendo recorde. Então, esperamos. Tivemos aí algumas posições já me direcionando para a da economia, que foi importante sendo feita pelo governo Lula. Foi o caso, por exemplo, lá daquela diminuição do valor dos carros populares. Sim. Que estimulou bastante. Depois, fazendo com que um programa do meu partido, que Ciro Gomes, como candidato a presidente da República, falava em limpar o nome, que é justamente o Desenrola Brasil, que está sendo feito pelo governo federal, que é aquele de dar o crédito para que as pessoas possam renegociar suas dívidas e limpar o nome efetivamente de SPC e de Serasa, e que também está logrando êxito. E eu imagino que com isso daí se volte a ter uma geração de divisas maior. Mas, nesse momento, efetivamente, eu defendo que 1% a mais do FPM seja creditado para os municípios ainda até o final do ano, para que a gente consiga fazer com que os municípios virem adimplentes com suas obrigações, em especial com o conjunto dos servidores públicos. Agora, para a gente deixar aqui claro, né, o FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, é um rateio feito no governo do estado e não federal, mas tem uma participação indireta, né? Não, ele é feito pelo governo federal. Ele é uma transferência constitucional que tem como formação o imposto de renda e o IPI. Isso. Então, se não houve essa demasiada atividade econômica de industrialização, o IPI cai. Isso. Imposto sobre produtos industrializados. Indiretamente até o imposto de renda, né? Sim, sem dúvida nenhuma, porque se o cara está deixando de ter renda, ele não vai poder consumir. Exato. Então, e a gente sabe que o Brasil ele se desenvolve não por fatos que são gerados no exterior, mas muito mais pelo consumo das mais de 200 milhões de pessoas que vivem no nosso país. Isso. E isso daí é importante se dizer e ressaltar, porque vai atingir a cidade, vai atingir as cidades que recebem, que vivem disso daí. Já está atingindo, né?
já se tem aí uma queda brusca e tudo, e por isso está aí que a Prece está liderando esse processo, e eu acho que aqui no Ceará praticamente 100% das prefeituras irão aderir a essa paralisação, e é uma paralisação, assim como se diga, do prédio da prefeitura municipal. Ele não deixará de ter a escola funcionando, não deixará de ter o posto de saúde funcionando e tudo, que atendem às atividades essenciais da sociedade de uma forma geral. Entendo. Tem aquela relação, quando o senhor fala Nordeste, Ceará, etc., existe aquela relação de que o município, quanto menor a atividade econômica, mais dependente do FPM, né? Sem dúvida alguma. As duas grandes receitas são o Fundo de Participação dos Municípios, que é oriundo, como eu disse, de receitas nacionais, Imposto de Renda e IPI, e o ICMS. O ICMS é aquele de Imposto de Circulação sobre Mercadorias e Serviços, que ocorre aqui, que geralmente quem faz o recolhimento se chama o setor terciário da economia, ou seja, comércio e serviço. Então, são esses setores que fazem o recolhimento do ICMS aqui no nosso estado. Por isso, as pessoas têm que entender que o turismo é tão necessário para o estado do Ceará, porque é um dinheiro novo que chega na economia e que vem gerando aí um impacto para poder fazer com que haja uma movimentação na economia também. Eu costumo sempre dizer que turismo é dinheiro novo, é indústria sem chaminé, e isso daí é importante para o nosso estado do Ceará. Mas o grau de dependência é muito grande, efetivamente, de quanto menor o município, maior a dependência de recursos das transferências constitucionais do governo federal, através do Fundo de Participação do município, e do governo do estado, através do ICMS. Perfeito. Deputado, a gente vai falar daqui a pouco, de forma mais focada, sobre turismo, inclusive vinculando aí com a nossa aprazível Camusim. Eu queria colocar mais um ponto nesse debate sobre transferências, que é o seguinte: um dos argumentos dos governos estaduais em geral, não só aqui do Ceará, é de que essa estrangulação, essa pressão maior sobre a cota parte do FPM vem em função daquela medida do governo federal que reduziu o ICMS sobre alguns serviços, né? Combustível, energia elétrica. É isso só? É isso e mais alguma coisa? Tem espuma política aí? Como que houve esse debate? Sem dúvida nenhuma, o que houve em relação à diminuição das alíquotas de ICMS, em especial do modal do ICMS para a economia de uma forma geral, e principalmente o recolhimento de divisas pelos estados e as suas transferências a municípios, sim, afetou bastante. Diretamente, né? Afetou bastante. Eu, como presidente da Comissão de Orçamento, presidi já 2 audiências públicas em que o secretário de Estado de Fazenda, inclusive proximamente agora deverá estar fazendo também do novo quadrimestre, teve a oportunidade de mostrar que houve um impacto realmente muito grande. A tal compensação, ela não ocorreu, não veio. O que houve, efetivamente, foi um buraco grande que ficou nas... Você falava de um gatilho, né? Quando chegasse a 5% e tal. Se faria uma recomposição. Até agora não se fez. Alguns mais assodados chamam de calote do governo anterior. Sim. Eu ainda sou mais... porque governo é governo, é o ente Estado, não é o ente presidencial, A, o presidente B. Imagino que impessoal. É impessoal, sem dúvida nenhuma. Quem deve responder por isso é quem está à frente da máquina pública para poder cumprir aquilo que está previsto dentro da legislação. E isso afetou, sim. Afetou. Felizmente, o estado do Ceará respira uma boa saúde financeira e não foi afetado o estado, mas... Quer dizer, não foi afetado, não abalou as finanças do Estado, comprometendo-as, mas a transferência que é feita para os municípios, ela foi encolhendo, devido a justamente o ICMS da energia elétrica, do combustível e das comunicações. E isso daí fez com que novas alternativas tenham que ser utilizadas para se possa... quem é o grande arrecadador de recursos e de divisas no país? É o governo federal. Ele é quem arrecada a maior parte do bolo, como se diz a história. Passa o quê? De 60%, né? Quase 70%. Quase 70% é arrecadado pelo governo federal. E isso daí faz com que se tenha a oportunidade agora de se reivindicar a ele sim, que é quem arrecada mais, para que faça uma boa divisão para a população. Eu, por exemplo, com relação à reforma tributária, eu defendo muito que o ICMS seja aonde é consumido, seja pago aonde é consumido. Por exemplo, Maracanaú tem aí a fábrica de refrigerante. Ela já tem lá os empregos sendo gerados em Maracanaú.
Então já tem a massa salarial que circula ali. Mas o refrigerante está indo ser consumido lá no Chaval. E a pessoa do Chaval que está consumindo está pagando o imposto, mas para ele vir para a origem, para onde foi produzido. Não, eu defendo que ele seja pago lá onde ele foi consumido, porque aí sim vai fazer com que haja uma maior. Você me diz, mas não será injusto? Não, porque fará uma redistribuição. Quem consome mais recebe ou paga mais. Quem consome menos recebe ou paga menos. Então, deve ser feito dessa forma. Por exemplo, então faz sentido um cearense comprar um carro zerado e o imposto ir para São Paulo. São Paulo. É verdade. A propósito de Chaval, de Zona Norte, de Camusim, essas gestões que o senhor acompanha, que o senhor apoia, isso tem sendo sentido aí nessa queda de FPM? Eu tenho uma representatividade em boa parte do estado do Ceará, mas chega a quase 50% que a gente tem essa oportunidade de representar com grupos políticos. Então, tenho cidades na região serrana, tenho na região do semiárido propriamente dito, sertão, e no litoral. Então, a gente vê que, efetivamente, as cidades que são mais centradas no sertão, elas são altamente dependentes dos recursos que advêm do Fundo de Participação dos Municípios. Mas, por outro lado, nós temos outras ações. Por exemplo, eu represento na Assembleia o município de Frecheirinha. Quem tem muito prazer, eu, inclusive, tem um título de cidadania daquele município. Mas lá existe uma coisa que é bem diferente. Existe um polo de moda íntima, onde mais de 30 empresas produzem lá e a cidade praticamente tem um pleno emprego. Entendi. Sabe? Inclusive vendo pessoas de municípios de fora para poder trabalharem ali. É outra realidade. É outra realidade. Mas é lá no pé da serra, é sertão e tudo. O prefeito tem que estar atuando ali para fazer. Claro. Quando a gente tem outros municípios, como é o caso, por exemplo, de Camusim, que tem o litoral, onde o turismo também faz com que haja uma fonte diferente e a pesca também, efetivamente, que é muito importante para os municípios litorâneos cearenses. Entendi. Portanto, quem tem aí, no caso da sua experiência, várias localidades têm uma visão mais panorâmica do problema, porque chega de forma diferente nos municípios, né? Sim, efetivamente. Cada município tem uma realidade nua e crua que fazem com que, muitas vezes, se não é o INSS, é a prefeitura, que são as maiores massas salariais dos municípios pequenos do interior. Perfeito, deputado. Vamos fazer mais um intervalo, a conversa é boa, o tempo passa rápido. Daqui a pouco a gente vem com o terceiro bloco, tá bom? Portanto, daqui a pouco a gente segue e finaliza o papo de hoje com o deputado estadual Sérgio Aguiar, do PDT. Não saia daí, a gente volta já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Política de hoje. Eu sou Erivaldo Carvalho, você está na TV Otimista, acompanhando o programa Política, que recebe hoje Sérgio Aguiar, deputado estadual do PDT, e que aqui conosco vai deixar o arroba, como se fala aí na linguagem jovem, né, para quem quiser lhe acompanhar pela internet. Isso, nossa rede, principalmente o Instagram, é @Dep Sérgio Aguiar, como diz também na linguagem, tudo junto, isso, sem ponto, @Dep Sérgio Aguiar, para que a gente possa interagir mais com o seu público aqui da televisão. Muito bem. Entregando aqui um pouco a nossa idade, a gente é de antes desse negócio de arroba, né? É verdade. De lá para cá tem essa contribuição formidável, né? Que o bom debate nas redes, né, deputado? Sem dúvida, é importantíssimo, porque você faz a dinamicidade do seu mandato também. Recebe contribuição? Recebe contribuição, vai dizendo, na minha região aqui, a gente sonha que a estrada que hoje é em Pissarra, ela possa se transformar numa estrada sinal. Mas por quê? Não, porque se ela for transformada, ela vai encurtar a distância para Sobral, para chegar no aeroporto de Jericoacoara, por exemplo. Não apenas no aeroporto, mas no litoral. Ou uma estrada ruim, passa foto, manda, o senhor recebe. A gente vai lá, conversa na SOP, pede para poder fazer os melhoramentos e tudo e tal. E isso é importante para que a gente possa aproximar
realmente da realidade do cotidiano do cearense. Legal. O deputado, como é que está o mandato propriamente em termos de produção legislativa, de apresentação de projetos, bandeiras? Eu concentro-me muito na parte da interiorização do desenvolvimento, assim como também nos setores produtivos da economia, notadamente setor secundário com a indústria, setor terciário com comércio, serviços e turismo. Faço parte da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação como presidente, sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento de Indústria, Desenvolvimento Econômico e Comércio e também faço parte da Comissão de Turismo e Serviços, fazendo com isso com que haja uma miscelânea daquela minha área de atuação para que eu possa poder fazer um bom mandato. E a gente tem tido aí algumas novas ideias, o mandato tem sido muito colaborativo, para que a gente apresente projetos e a gente traga algumas necessidades daquilo que a gente verifica que a população é muito interessante para ter. Por exemplo, apresentei no mandato passado e renovei agora nesse mandato, de que o Estado do Ceará poderia fazer com que o ICMS fosse abatido do representante comercial na aquisição do veículo automotor ou da motocicleta para que ele pudesse visitar Sim. os seus clientes. Geralmente, o representante comercial ele se desloca num veículo ou da empresa ou então próprio quando ele é autônomo. E o Estado do Ceará, dando uma oportunidade, e aí volto a dizer que nós vivemos no semiárido, nosso parque industrial, ele não tem a matéria-prima feita aqui no Estado do Ceará. Então, o que nos faz fortes é realmente a rede de comércio que o nosso Estado tem. Afinal de contas, tem duas áreas que eu já estou diversando um pouco, mas tem duas áreas que você vê no comércio que estão em prosperidade. Área de farmácias e área de supermercados. Quase toda esquina, quase todo bairro, você vê uma nova... Às vezes os dois juntos, né, Lê? Às vezes os dois juntos. Uma nova instalação disso daí, mostrando que é o serviço que o cearense tem para poder fazer. Não também por isso, é que a maioria dos locais de distribuição no Nordeste são aqui no nosso estado do Ceará. Quem está no meio do Nordeste, dá para a gente puxar para um lado e para outro e tudo, e isso daí é importante. Mas voltando ao projeto. Então, dessa forma, a gente tentará estimular para que haja uma diminuição do custo por parte do representante comercial, para que ele possa adquirir um veículo novo. O ICMS ali, e eu não vou tão distante, são aproximadamente 5 mil representantes comerciais efetivamente cadastrados no Conselho de Representantes Comerciais do Ceará. Então, esse é um projeto interessante que visa estimular a que as pessoas possam ter a melhor condição para poder se deslocar e, portanto, aumentar o número de vendas e fazer com que haja aquilo que o ICMS diz, né? Imposto de circulação de mercadorias e serviços. E esse desconto que o governo do estado der, volta muito rapidamente, Sem porque dúvida. Esse incremento ele vai escalar a produção do próprio representante, né? É verdade. No meu primeiro mandato, destinei R$100 mil para a Camusim, para que houvesse a aquisição, a prefeita, à época, minha esposa, Mônica Aguiar, essa aquisição de motores de rabeta. Aqueles motorzinhos que custavam R$1.000 na época, nós pegamos 100 canoas que iam ao mar e voltavam apenas pela força dos ventos e que pudessem estar com um motor de rabeta para haver a substituição quando o vento faltasse. O pensamento da prefeita era para que pudesse proteger os pescadores. E felizmente não houve nenhum naufrágio de pescador durante os 8 anos em que ela foi prefeita, especialmente porque eles utilizavam esse motor. Mas o Sebrae foi mais além e fez uma pesquisa e viu que ao se deslocar e ao voltar com o motor de rabeta, o peixe chegava mais fresco, havia uma eficiência maior, ele passava mais tempo no mar pescando, porque o deslocamento era menor e tudo, e ela foi considerada prefeita empreendedora Sebrae em 2016 com essa ação. Então são com ações pequenas assim que a gente faz em um determinado nicho que faz com que a coisa possa ocorrer. Durante a pandemia tivemos existem os contratos por demanda, que é aquilo que a CAGES fornece de água para os grandes hotéis e tudo.
se o hotel estava fechado, se ele não estava tendo a ocupação como era devido, por isso ele não absorveria aquilo que estava contratado para não faltar água no seu abastecimento. É que ele só pagasse aquilo que fosse consumido, ele não pagasse pelo contrato de demanda. Aprovamos na Câmara, ou melhor, na Assembleia Legislativa, o governador à época Camilo sancionou e tudo, houve também esse melhoramento para a área dos meios de hospedagem. Então são projetos assim que a gente vai utilizando para que a gente possa fazer com que haja, em especial, o incremento de empregos e de trabalho para o povo cearense. Sendo o principal representante de Camusim, ex-prefeito, etc., o turismo, como é que está essa atividade lá, inclusive a partir dessa ponte com o seu mandato, deputado? Nos últimos 10 anos, Camusim mais do que quintuplicou o número de leitos de utilização de turismo. Hoje são mais de 3.300 leitos de turismo, divididos entre resort, entre hotéis de médio porte, pousadas de charme, em pequenas pousadas, em hostel também, que já existe essa nova modalidade também sendo feita, e isso dá um incremento para que as pessoas possam ter. Nós temos em Camusim, por exemplo, hotel classe A que tem diária no valor de R$2.000, mas nós temos também um hotel com aproximadamente 150 apartamentos, que tem um público C e D do estado do Piauí e do Maranhão. Então, existe uma miscelânea de pessoas que visitam a Camusim que fazem com que a gente tenha isso. Além de, nesse momento agora, que é o mês de agosto até o mês de novembro, nós termos a casa cheia para o turismo internacional. São as pessoas que vêm aproveitar os ventos. Camusim é uma terra onde nós temos muito equipamentos que estão à beira do mar e que, portanto, fazem com que seja agradabilíssimo para os praticantes de esportes como kitesurf, windsurf e assemelhados. Então, isso é importante também. O deslocamento é via aeroporto de Cruz? Hoje nós temos tanto o aeroporto via de Cruz, assim como também agora, ainda esse mês, estaremos passando o aeroporto de Camusim, que é gerenciado hoje pela SOP do governo cearense, para a Infraero, para que a gente possa começar a ter efetivamente a atividade econômica de voos com o aeroporto de Camusim. Porque aí quando passa para a Infraero ganha uma dimensão nacional. Sim, né? vai para a rede nacional. Exatamente. E tudo, e fortalece sim isso aí, graças ao governo do presidente Lula, juntamente com o governo do Elmano, fazendo essa parceria e fortalecendo a economia de boa parte dos municípios do interior. Pronto, quando a gente citou o aeroporto de Cruz, é o aeroporto que alimenta ali a região de Jericoacoara, né? Isso, que foi um grande ponto marcado iniciado pelo CID, concluído pelo Camilo, que deu uma nova cara ao turismo de toda a região. Eu cito só para você que, por exemplo, hoje nós devemos ter de 2.000 a 3.000 veículos utilitários, aquela categoria que se chama SUV, né, que são as Hilux e tudo, que não existiam ali e que o aeroporto, sim, foi determinante para que pudesse haver esse incremento de um novo negócio para a população daquela região e ali ser a abertura, a porta de entrada da Rota das Emoções, que passa por Jeri, Camusim, Delta do Parnaíba e vai concluir lá na Rota das Emoções em Barreirinhas, nos Lençóis Maranhenses. A gente está dizendo então, deputado, que aquela ideia de autoestação, virada de ano e julho, vai ficar para trás, ou seja, nesses meses que o senhor falou, de agosto até dezembro, vai também ter incremento nessa área, né? Isso, existe um incremento grande, sim, que volto a dizer, que o estado do Ceará é um dos paraísos do vento e ao longo do litoral, principalmente na zona norte do estado, do litoral norte do estado, tem sido isso daí, desde a praia lá de Icaraizinho de Amontada, até lá Camusim, são muito explorados principalmente por estrangeiros durante esse período agora, dos meses de agosto a novembro, sendo uma alternativa que existe além das propaladas altas estações do início e do meio do ano, que confundem-se com as férias escolares. Certo. Deputado, e os ventos político-eleitorais, como é que estão? Quais os ventos que virão aí no litoral onde o senhor atua mais, o litoral oeste? A Associação Municipal já está aí, as redes sociais já estão bombando sobre o assunto. O senhor tem dezenas, eu diria, de prefeitos, vice-prefeitos, vereadores,
Como é que está essa dinâmica? Tem viajado muito? Conte um pouco para nós. Passamos por boas provações aí do ano passado para cá, onde meu partido teve, de certa forma, aí, alguns entraves que ocorreram, notadamente em virtude do resultado eleitoral da eleição de outubro de 22, mas agora, nos últimos 40 dias, o senador Cid Gomes, como vice-presidente do partido, está atuando na titularidade em virtude do presidente André Figueiredo ter se licenciado para assumir a presidência da Executiva Nacional, e ele, a pedido nosso e de muitos, está revitalizando o partido, fazendo com que o PDT possa ter rumos que sejam eles seguros, principalmente por termos aí maior bancada de deputados federais, maior bancada de deputados estaduais, hoje o maior número de prefeitos e tudo, e a nossa expectativa é que a gente possa, hoje dos aproximados 70 prefeitos que nós temos aí, a gente possa renovar de 70, chegando até 90 prefeitos, tentando fazer com que a gente tenha mantenha o maior número de prefeitos no nosso estado do Ceará. Então tem sido fundamental o trabalho que o senador Cid Gomes tem feito no partido para tentar pacificar e fortalecer o partido na disputa, em especial do ano de 2024. Eu devo ter aí aproximadamente em torno de 12 a 18 municípios onde nós teremos a influência direta para candidatos a prefeito e tudo e tal, especialmente para que a gente possa fortalecer essa atuação. Cerca de 80% deles são do meu partido, alguns outros são de partidos que são ligados a todos nós, e a nossa expectativa, e aí começou já com o senador Cid, conversando com os presidentes do PT, do PP e do PSD, respectivamente, nos últimos dias, e a gente consiga restabelecer esse que é um projeto iniciado por Cid em 2007 e tudo, que houve essa divergência no ano passado, mas que nós temos que pensar no Ceará de uma forma por inteira e também nos municípios que nós representamos. Então, acredito que estamos no caminho certo para mantermos e ampliarmos as nossas forças no interior do estado. Perfeito. Inclusive, o senador Cid tem um histórico, uma biografia de conciliação, né? Quando ele foi prefeito em Sobral, governador, ele sempre converge ali e amplia a base. Foi com esse sentimento que ele foi para a presidência do PDT. Ou seja, é bem provável, eu queria já fazendo a pergunta em relação aos municípios aos quais o senhor é ligado, se há a possibilidade, tirando Fortaleza, que é outro cenário, né, de o PDT se coligar com o PT em alguns municípios do interior, entre os quais onde o senhor atua. Sim, nós temos sim um bom diálogo com o PT e tudo, e eu acho que a nossa missão agora é cada vez mais aproximar e fortalecer, voltando a dizer também que os demais partidos que fazem parte da base de apoio ao governo hoje, PSD, PP, MDB, PCdoB, PV, a gente possa fortalecer essas atuações, e o Estado do Ceará é quem sai ganhando com tudo isso. Na minha base de atuação, essa é a vontade que nós temos na boa parte dos partidos, municípios de Camusim, de Barroquinha, de Chaval, de Uruoca, Martinópolis, Jijoca, Bela Cruz, Cruz, Amontada, Frecheirinha, Moraújo. Então, são os municípios que fazem parte ali da nossa área de atuação, que a gente vai procurar fortalecer ainda mais o PDT, tentando unir junto aos partidos da base. Entendi. Em alguns casos desses municípios, há prefeitos ou prefeitas em condições de disputar a reeleição. É o caso de Camusim. É mais ou menos esse cenário? A prefeita Betinha tem lá todo o apoio para poder disputar a reeleição e tudo. Vamos tem uma base boa, né? Sem dúvida, né? 9 dos 15 vereadores estão a apoiar, tem tido o reconhecimento de toda a sociedade. Agora, por exemplo, a Betinha foi 8 anos secretária de Educação, está há 2 anos e meio como prefeita. Mônica, minha esposa, administrou os 8 anos quando convidou Betinha para ser secretária. E agora vamos fazer uma grande festa na próxima sexta-feira, porque o aluno que estava em 2013, no primeiro ano do ensino fundamental, ou seja, que estava se alfabetizando,
hoje ele está já para tomar a decisão do que ele vai querer ser ao final do ensino médio. Ele já transcorreu todo o ciclo da educação fundamental e já está se preparando para entrar, seja no mercado de trabalho, através de uma escola profissional, que temos também em Camusim, ou seja, através de outros meios, dele tentar ingressar já no mercado de trabalho ou pensar no nível de universidade. Por falar em universidade, Camusim está aí, eu agradeço aqui ao governo do estado, tendo o primeiro campus da UVA fora do município em prédio próprio. Está sendo construído um moderno prédio, com mais de 180 mil metros quadrados de empreendimento, com 20 salas de aula, que vai ter os cursos iniciais de engenharia de pesca e de ciências contábeis, cursos vocacionados da região, e que, sem dúvida nenhuma, mostra que lá atrás, quando eu fui prefeito, que construí 30 escolas para a alfabetização e a educação básica no nosso município de Camusim. Quando, como deputado, consegui levar a primeira escola profissionalizante que se destaca dentre as 100 melhores do estado. A gente agora irá culminar com a chegada do campus universitário, dando uma condição, como eu disse, desse aluno que começou a ser alfabetizado em 2013, ele agora já possa pensar em cursar um curso de universidade pública e gratuita no próprio município de Camusim. Esse, para mim, é o meu grande sonho de ver isso se realizar, mostrando que lá atrás o que era a dificuldade do acesso à escola é agora a eficiência, a efetividade, ou seja, o sucesso do jovem camucinense. Perfeito, deputado. Com essa vibe aí bem para cima, a gente conclui o programa de hoje, lhe agradecendo, lhe parabenizando também pelo trabalho, pela história, pela jornada. Boa sorte aí na caminhada, na longa caminhada que ainda temos aí para registrar. Apareça outras vezes, tá certo? Os nossos agradecimentos, as suas despedidas. Muito obrigado, quero agradecer mais uma vez, Erivaldo, a você, a TV Otimista, por me dar esse espaço aqui, para a gente vir ter esse diálogo franco e tudo, conversando sobre os mais variados temas da sua curiosidade, do nosso público que nos assiste, e estando sempre ao dispor no sentido de fortalecer ainda mais essa aproximação do homem público com a sua missão de servir ao público cearense. Ok, muito obrigado mais uma vez. E assim chegamos ao final da edição de hoje do programa Política. A todos o nosso muito obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro. Forte abraço.